tag, ele começou porque a gente foi entendendo que, na verdade, o casamento, ele é um grande espelho de quem eu sou. Ia ser complicado. Assim. Porque uma coisa que afeta sempre no momento de crise, uma parada que vai pro saco é casamento, é relacionamento. Gente, minha mulher, ela aguentou muita coisa. Nesse período aí que começou a quebrar e vinha os, né? Era banco, era questão trabalhista, aquela coisa toda, aí penhorava isso, chegaram a penhorar o carro dela. Imagina. Eu lembro até arrepio aqui, ó. Dia de grande, sabe o dia do basta, assim? O dia do basta, pra mim foi um dia que a gente foi parado, é tão doido. Até por isso que a gente também fugia de fala tudo. Do que você não aguenta mais. Exato, porque precisa disso, precisa do inconformismo. Precisa do inconformismo. Aí chegou num dia que a gente estava vindo, a gente passava, era ver uma blitz, era ver uma polícia que já vinha um frio na barriga, né? Porque a gente sabia que tudo estava rolando, assim, não sabia que já estava querendo o carro, né? Aí um dia a gente para, o cara nos para, policial, aí ele vem, olha, foi no computador lá, tava com busca e apreensão no carro, olha isso. Aí o cara, até um negócio, né? Aí ele foi, a Liz era pequenininha, a Liz tinha 2 anos, tava no carro dormindo na cadeirinha. O cara só virou pra mim e falou assim, ó, vai porque eu não vou deixar você na rua com a sua filha, não. Olha isso, bicho, mas aquilo apertou meu coração de um jeito assim, falei, meu Deus do céu, onde que eu fui parar, né? E a gente veio. No final das contas, tivemos que vender o carro, vender o apartamento, foi negociando, pagando, né? Enfim, neutralizamos o dano, conseguimos pagar, quitar quem devíamos. Mas tudo isso mexeu muito com tudo, foi um rebuliço danado. Vocês acham que tinha amor nessa história? Não tinha. Quer dizer, não tinha paixão. Mas o tinha que convicção, restou foi a decisão de amar, né? É. A decisão de amar. Então assim, a Carol, imagina, eu fugindo, a Carol buscando alguém que pudesse dar direção, pudesse dar como é que fala? Proteção, e eu tava fugindo igual um menino. Casamento vai pro saco, dá até coceira quando tem esses negócios. A gente coça, porque a gente vai mexendo nas coisas. E chegou uma hora que era um basta, assim, tipo, não pode mais, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí fica orando, e parece que as coisas não evoluem do jeito que precisa evoluir. E aí que a gente começou a fuçar, começou a olhar para dentro, começou a fazer terapia, né? A gente teve uma grande mulher de Deus que nos acolheu e nos direcionou, né? A gente começou a fazer terapia e tudo mais. Eu lembro até hoje, primeira sessão, terapia de casal. A gente chega lá, eu falei, opa, agora encontrei alguém para escutar eu falar mal dela. Aí eu comecei, né? Carol contou, aí eu fui, enchi meu peito, comecei a falar meu lado da história, aquela coisa toda. O que ela fez? Separou a gente. Falou, não, isso não é para você falar dela, é para você falar de você. E toda vez que eu falava dela, ela falava, tá, mas aonde que isso está em você? Não, eu quero falar de você, não é dela. E aí eu comecei a entender. Que o casamento é uma construção. Entendeu? Porque eu fico muitas vezes buscando, muitas vezes você vê ao tag, ou muitas vezes você está no agora é tudo ou nada, querendo transformar o teu marido ou a tua esposa, transformar, sabe, o ambiente que você está. Não, tudo começa em você. Tudo começa em você. Aí quando a gente começou a despertar nisso, as coisas começaram a melhorar. Gente, quando o casamento melhora, tudo começa a melhorar. Sabe, isso é de Deus. Mas por quê? Entenda. A força Deus colocou no homem, a multiplicação colocou na mulher. Você junta a força e multiplicação, a coisa começa a mudar. Na verdade, não são inimigos, né? São parceiros. São complementares. São complementares. Ali na batalha, a coisa não vai pra frente. Então, assim, a gente foi mexendo e o que a gente foi vendo? Muita coisa, muita herança familiar, muitos padrões, coisas que precisavam ser rompidas, coisas que precisavam ser transformadas. Agora, basta saber? Não, saber é a parte fácil, gente. Despertar é a parte fácil. Por mais surreal que pareça, quando você desperta, você fala, nossa, agora eu entendi, agora eu sei, agora eu comecei a entender a doença. Quando eu falo doença é o seguinte, porque a Carol é médica, eu sou dentista, mas quando a gente vai estudar doença na faculdade, o princípio para você compreender a doença
é você compreender a saúde. Então eu preciso compreender o padrão do que é saudável para eu poder detectar a intensidade da doença, para eu poder detectar o que está de errado. E assim foi. E a gente começou a estudar, a gente começou a mudar, a gente começou a olhar, ver os padrões, começou a transformar. E essa jornada a gente está aqui até hoje. Agora, por que a gente está falando para você isso? Porque enquanto você não tiver a consciência de onde você está, por isso que eu falo que a principal pergunta de Deus para você é aonde você está. Deus não quer saber o que você fez. Ele quer saber onde você foi parar. Onde você se meteu. Aonde você se meteu. De forma bem... aonde você se meteu. Por quê? Porque quando você tem essa consciência, você tem algo poderoso na sua mão para que o Espírito Santo possa trazer transformação na sua vida. Para que as suas orações elas sejam não só escutadas, mas sejam efetivas em você. Entendeu? No entanto, que é o que eu estou comentando aqui. A gente enxergar a situação atual dói demais. Sabe? Tem coisa doída de enxergar. No entanto, que teve gente que ficou mal, por exemplo, com a roda da vida. De ver muitas coisas que estavam ruins. Mas é exatamente o que eu vi que a Lilian colocou aí no chat. É exatamente... A crise, as coisas que estão ruins, as dificuldades, elas podem tanto ser para te desanimar ainda mais e te deixar lá no fundo do poço, ou elas podem ser como uma oportunidade para você se conformar de uma vez por todas, né? Dizer um basta de uma vez por todas, dizer um basta de uma vez por todas e começar então a entender as coisas de forma diferente e plantar de forma diferente. E vai ter que assumir os BOs. O ponto é esse. Porque nessa brincadeira toda que a gente está abrindo aqui com vocês, a gente perdeu o carro, a gente vendeu apartamento, a gente renegociou dívida, sabe? A gente começou a entender um pouquinho, aprender um pouquinho de investimento. A Carol tinha uma cultura de investimento que eu não tinha, então ela foi me passando um pouco isso, a gente foi transformando isso. O casamento não melhorou de uma hora para outra. Demorou, né? Entendeu? E creio que ele vai continuar melhorando. Porque olha só, eu fui moído assim como ela. A gente veio para Goiânia. E eu lembro que eu ia atender, né, na clínica em Brasília toda semana. Então eu ia acordar, porque estava sem carro, estava com o carro só, o carro ficava com ela. Então eu pegava ônibus toda semana, 3 horas da manhã. Quer dizer, eu ia 2h30 para a rodoviária, ficava lá, esperando o busão chegar, para pegar o ônibus, né, para poder ir para Brasília, e depois eu pegava o ônibus para poder voltar. E olha só, essa é uma realidade que eu ainda não conhecia. Eu não conhecia essa realidade. E fiquei nessa realidade aí que um ano e meio, até que a gente conseguiu colocar as coisas em ordem, até que a gente conseguiu comprar novamente um carro, daí que a gente conseguiu colocar a vida financeira numa ordem. Existe um fluxo já hoje, entendeu? Por quê? Porque os princípios que estavam perdidos, eles foram restaurados. Porque o que foi despertado foi acontecendo um posicionamento, entende? Porque eu ficava vendo assim que às vezes você vai na igreja e é ótimo, né? Você vai na igreja, você ora, você tem aquele ânimo, aí você olha para o lado, parece que a vida de todo mundo está tão boa, parece que a vida de todo mundo está tão equilibrada, parece que tudo é tão perfeito ali. Gente, deixa eu contar um segredinho para vocês, não é. Na sua grande maioria existe uma fachada que todo mundo tem para poder apresentar, né? Então você chega assim, um casal tá no meio de todo mundo, tá super bem. Chega em casa para você ver. Tem gente aí que posta todo dia no YouTube. No YouTube não, no Instagram. Tá postando todo dia. É até por isso que a gente tem que parar, gente. Olha, para de ficar olhando a vida do outro, sabe? Para de ficar olhando a vida ou inclusive comparar casamento com o seu, ou comparar finanças, ou comparar... Nossa, isso só vai te fazer ficar deprimido, só vai te fazer ficar desmotivado. Não é isso. O que a Bíblia fala? Pra gente seguir com os olhos fixos para o alvo. Amém. Marchando, percorrendo a carreira. Então, ou seja, para você vencer, o que você tem que fazer? Entender onde você está nesse momento. Mas deixa doer, sabe? Não se importa de ver as piores coisas. Absorver a bronca. Deixa vir, igual Deus perguntou para Adão, meu filho, onde você está?
Olha pra você, olha pra dentro. Onde é que eu tô no meu casamento? Onde é que eu tô nas minhas finanças? Onde é que eu tô na minha vida espiritual? Onde é que eu tô me ajuda a lembrar de todas lá. Onde é que eu tô social, espiritual, na minha vida social, profissional. Na minha vida profissional. Saúde, foi outra né? coisa que eu me surpreendi na minha roda da vida. Minha vida social tá horrível. Mas, ou seja, sempre tem o que melhorar. Não é perfeição, né? Enfim, onde você está, deixa ver e deixa ver claramente. E daí, depois que você viu, você vai continuar olhando e entendendo, né, os padrões, vendo a verdade, renovando a sua mente, entendendo o que está dentro de você e com os olhos fixos no alvo. Amém. Com os olhos fixos nele, com os olhos fixos em propósito, com os olhos fixos em tudo que diz respeito a otimismo, a força, a coragem, a bondade, a benignidade, a constância. Vamos lá, todos os frutos do Espírito, tudo que diz respeito, tudo que há virtude, nisso você fixa os seus olhos e segue, meu irmão, e faz todo santo dia, constante, você vai chegar lá. Porque o que tá Você vai chegar lá. Não interessa se às vezes hoje, por exemplo, quem tá no desafio, talvez hoje esteja pensando assim, eu tô aqui há quase uma semana, tendo encontro com Deus, começando a anotar meus sentimentos e não mudou nada. Deixa eu falar, a chave da mudança é fazer as coisas certas todos os dias. Eu sou o que eu faço todo dia. Então o seu relacionamento com Deus vai ser daqui um mês o que você está fazendo todos os dias do mês passado, minha gente. Entendeu? É relacionamento. É relacionamento. Eu preciso buscar-me-eis e me acharei de todo o coração. Pra você finalmente encontrar propósito pro vazio que há dentro de você. O vazio só vai preencher com o Espírito Santo. Exatamente. Aí a minha alma, as dores que eu passei, os vazios que tem dentro de mim, a ansiedade, você ainda jura que você quer tentar continuar a vida de forma automática? Cara, se você não parar para entender onde você tá na sua alma, o que tá rolando de pensamentos na sua cabeça, você vai continuar plantando da mesma forma. O seu casamento tá hoje do jeito que tá, não é à toa. As suas finanças estão do jeito que tá, não é à toa. O seu corpo tá do jeito que tá hoje, não é à toa. Se eu tô hoje acima do peso, é porque eu fiquei um mês, meses, um ano, uma vida, por exemplo, com hábitos completamente errados. E aí todo mundo quer ver resultado na hora. Gente, não vai ver. Exato. Não vai ver, foi uma vida de hábitos errados. Precisa começar a plantar diferente. Inclusive até o cérebro entender o hábito saudável agora como novo hábito. Então, ou seja, tá vendo? Assim, e isso é no espírito, na alma e no corpo. Agora pergunta pra vocês aí, aonde é que vocês estão? Aonde é que vocês estão? Onde é que vocês estão no casamento, nas finanças? Onde é que vocês estão no relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais? Onde vocês estão na sua vida social? Onde vocês estão em estudo, em investimento? Onde vocês estão? Porque sem isso a gente não consegue traçar um planejamento que seja realmente eficaz. Vamos lá, eu falei tanto e acabei não explicando sobre o nosso pensamento trino. A gente precisa de ordem. O que é ordem? Ordem é tudo aquilo que tem início, meio e fim. Tudo que o nosso cérebro ele capta como que tem início, meio e fim, ele fica tranquilo, ele entra num estado de fluidez. As coisas fluem, porque faz sentido. E a gente precisa trazer a vida para esse fluxo. Só que muitas vezes você tem uma ideia muito clara de onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar e não entende porque não chega. Eu vou te explicar porque você não chega. É porque você ainda não entendeu aonde você está. Você ainda não entendeu qual é a matéria-prima que você tem em mãos. Porque onde você está, quando você descobre onde você está, você descobre a matéria-prima que você tem para o teu crescimento. E você é capaz de transformar todo o perrengue em combustível para um crescimento pujante.
você é capaz de transformar a sua dor em milagre. Ah, tá tudo em você? Não. Nós temos a direção do Espírito. É Deus. Só que nós começamos a entender que nós somos coparticipantes com Ele. Que não interessava só ficar orando para que o meu coração mudasse. Ela orando para me mudar e eu orando para Deus mudá-la para mim. Não, não adianta isso. Se eu quero a transformação dela, eu tenho que pedir a Deus a transformação em mim. Porque eu mudando, eu vou gerar algo novo nela. Cara, é uma coisa que eu preciso compartilhar. Não é porque são chaves que foram Deus, que eu fui virando e que assim, coisa boa a gente precisa compartilhar. Melhor jejum, melhor oração que você pode fazer é pedir, tipo, ah não, se for uma coisa pra eu pedir, pede pra Deus abrir seus olhos. Pede para Deus te abrir os olhos, te renovar a sua mente, te levar a entender o que Ele tem para você. No tanto que eu já comentei em algumas lives, mas vou comentar para quem nunca ouviu. Se a gente observar as cartas lá de Paulo, a gente vê o Espírito Santo sempre levando Paulo a interceder por nós para quê? Abrir os olhos, entendimento, para que tenhamos conhecimento que vem do alto para nós, para que renovemos a nossa mente. Então, Su, por exemplo, a Su falou aí que perdeu a bússola. Começa, minha irmã, pedindo isso. Deus abre os meus olhos. Ele é pai, ele tá ouvindo, ele vai abrir. E nisso você também começa a ter seus momentos com Deus. No tanto que, olha só, lá no desafio, o último item lá do final é você falar. Aí você vai falar com Deus como literalmente um pai, tá? Você vai conversar com ele como um pai. Você vai colocar o seu coração pra fora. Mas aí vocês vão ver que o que eu coloquei lá no final. Aí agora que você falou, você vai respirar fundo e começar a ouvir. Começar a ouvir. Você precisa parar. Isso é um treinamento. Talvez... Peraí. Tá difícil. Tá até dando... Talvez primeiro você não vai entender o que Deus está falando de cara. Por quê? Porque Ele não está falando? Não, porque você ainda não treinou o seu ouvido. Sua alma ainda grita, as dores ainda gritam, a ansiedade de pegar as coisas e ir embora ainda grita, de pegar as coisas que você tem que fazer logo em seguida ainda grita. Mas é real, o Espírito Santo, ele fala. E ele quer falar com você a qualquer momento do dia, a qualquer hora, a qualquer instante. Então a nossa maior bússola está no nosso espírito. É justamente na conexão do Espírito Santo conosco. E Ele quer um relacionamento real com você. Agora, sabe o que mais te impede, o que mais me impede de ouvir a voz do Espírito Santo? É quando a minha alma está bagunçada. Então, a outra bússola que a gente precisa é organizar a nossa alma. Então, por isso, galera, que eu tô falando, só que eu sei que a maioria não está fazendo. Começa a anotar os pensamentos. Já foi cientificamente comprovado que anotar, escrever é a melhor forma de colocar o cérebro para fora, de colocar a mente para fora, de colocar os pensamentos para fora. Então, inclusive, se você tem resistido a isso, talvez existem dores em você que são grandes e que seu cérebro está querendo evitar que você veja. Mas resiste, começa resistindo, vai contra a dor. Por isso que Deus falou para Josué, meu filho, seja forte e corajoso. Por quê? Porque não tinha força e coragem nenhuma naquele homem naquele momento. Exatamente. Somente seja forte e corajoso. E olhar para dentro, olhar para a alma, tem que ser forte e corajoso. A todo tempo. Que é igual, por exemplo, no nosso casamento, quando a gente começou a olhar para dentro sem ficar apontando um pro outro, foi vendo que
tudo tinha muito mais a ver com coisa que eu decidi, eu escolhi ele me escolheu. Nós escolhemos por um padrão doentio que tivemos na infância. Nós vivíamos padrões, vimos dores. Em vez de ficar olhando para ele, eu fui olhar coisas com a minha mãe, com meu pai. Fui entendendo por que eu mantive um relacionamento X com o Diego. Por que na verdade eu que também ajudava muito a diminuí-lo e queria ser a mulher forte. Então, ou seja, eu ficava reclamando de um homem sem reação do meu lado, mas não era só ele sem ação do meu lado, era eu que ficava também tomando a posição que era dele. Entendeu? Ou às vezes você está em diversos relacionamentos tóxicos, diversos relacionamentos que as pessoas abusam de você, diversos relacionamentos que as pessoas te detonam, que as pessoas só sugam de você. Em vez de ficar só culpando as pessoas, presta atenção, faz a pergunta contrária: por que eu aceito o que eu aceito? Fantástico. E se você começar a olhar para as dores lá na infância, você vai ver que provavelmente quem tinha um relacionamento abusivo com você tinha muito mais a ver com relação ao seu pai e sua mãe. Você só está repetindo uma vez atrás da outra na sua vida. Ou talvez você... Enfim, são diversos motivos. Eu preciso começar a botar meu pensamento para fora. E as coisas vão surgindo. Gente, é o que eu tô falando. Eu tô aprendendo essa coisa toda há 10 anos. E recentemente eu tenho aprendido algumas técnicas de mexer mais no inconsciente, né? E a gente vai colocar em prática isso no desafio. E antes de colocar em prática com vocês, óbvio que eu fiz comigo. Caraca! Eu sei que teve uma madrugada que de repente eu acordei e foi começando a vir tanta coisa no meu cérebro, O que eu fiz? Fiz o que eu tô falando pra vocês. Peguei um papel e fui começar a anotar. Tudo que vinha no meu cérebro, anotava. Se você não gosta de papel, mais uma vez falando aqui pros homens, né? Celular. Ou pra mulheres também, faz no Notas. A Raquel trouxe lá uma ideia que é fantástica também. Você faz um grupo Jesus e você, é um grupo só você. E você começa a escrever, que aí até você estando na rua, às vezes você não tiver com um caderno, apesar de que eu ando com um caderno, eu sou tão viciada já nessa técnica. Com planner. Não, eu tenho, pra anotar meus pensamentos, eu tenho um Moleskine, aquele pequenininho. Mas sim, além disso, eu tenho o planner, que inclusive quem não tem, sugiro que compre. Enfim, eu fui começando a anotar e foi saindo muita coisa do meu inconsciente. Eu fui entendendo. Grande parte do meu senso de propósito, inclusive, eu tenho descoberto a coisa de menos de um ano pra cá, a coisa de meses. Legal, né? E a coisa foi ficar bem clara na minha mente semanas agora. Olhando pra dentro, mexendo nas dores, escrevendo, botando o cérebro pra fora. É porque esse processo é um processo de se expor, gente. E a exposição, ela não é confortável. Ou seja, entender onde você está. Exato. É uma exposição. E você precisa se expor. Entende? Você precisa colocar isso. Porque a nossa tendência é esconder. A gente esconde para se proteger. Ou esconde até porque na nossa cabeça isso é normal. Mas não é. Então eu preciso confrontar. A palavra confronta. Se você tem lido a palavra e você não tem sido confrontado por ela, é porque você não tem lido direito. Você precisa orar mais para poder fazer essa leitura. Porque a palavra de Deus, ela não diz simplesmente sobre Deus, ela diz sobre eu e você. Ela conta a história de um pai que ama tanto um filho que faz de tudo para poder resgatá-lo, para poder trazer ele novamente para perto. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o que Deus tem pra gente... Não? Pode ficar na frente. Não, você tá bom. Não é porque você disse que seu braço tá doendo. Dá uma adormecida. Fica assim. A gente precisa entender que o melhor de Deus para cada um de nós está separado, esperando eu e você.
Entende? E que a gente só não alcança isso porque a gente atrapalha muito. Porque a gente faz muita questão de atrapalhar, de não deixar fluir. A gente precisa aprender a tirar as coisas que estão, sabe, nos bloqueando o fluxo, o caminho, para que a vida possa voltar para o fluxo dela. E quando a vida é colocada no fluxo, gente, você não entende, você não está entendendo. Até a dificuldade é gostosa. Por quê? Porque você enxerga propósito. Não, na verdade, você olha... nenhum confronto. Se você realmente enxerga, ou seja, muda os seus pensamentos e fixa seus pensamentos para que haja a transformação, qualquer dificuldade vai virar bênção para você. Então, por exemplo, o dia que eu estava citando, né, da época que você andou de ônibus e pegava ônibus 2, 3 da manhã. Isso. Essa foi uma das épocas de maior crescimento da sua vida. Absurdo. O Diego aprendeu muito mais a lidar com dificuldades, força, coragem, né? Resiliência. Fé. Porque quando você ter fé, quando as coisas estão legais, estão favoráveis, é fácil. Se agradecer, né? Exatamente. Você está Agora, você contente. ter fé, quando está tudo virado do avesso, essa é a fé que restaura, que transforma. Porque você caminha na convicção do que foi dito e não do que você está vendo. Entendeu? E a gente começa a restaurar. Aí restaura a gente restaura o casamento. A Carol é restaurada, ela restaura o casamento. É automático isso. O casamento é restaurado, os filhos também são. No entanto que é uma outra coisa. Se muito do seu desespero está relacionado a outras pessoas, e a gente vai chegar nessas etapas aí no desafio também, tá, gente? Tá na hora de você começar a esquecer as outras pessoas e olhar para a sua própria cura. Egoísmo, não. Porque só é agente de cura quem já é curado. Fantástico. Então, a melhor resposta para o seu casamento é você curado. A melhor resposta para os seus filhos, que você já não sabe mais o que fazer com eles, é você curado. Caraca, até com os meus filhos eu preciso olhar primeiro pro meu processo, sim. Você quer ser um bom pai, você quer ser uma boa mãe? Cura você. Você quer que seus filhos deem certo? Você precisa dar certo. Exatamente. Muitas das vezes a gente ainda por cima, principalmente mãe, né, gente? A gente tem esse pensamento sempre, meu filho primeiro, meu filho primeiro. Se você quer que seu filho seja primeiro, você precisa estar muito forte, restaurado, curado. Você precisa olhar para você. Você precisa ser livre. Então, até mesmo porque, por exemplo, uma mãe, um pai que é doente, gera filhos doentes. Gera filhos que vão ter que ficar ali dentro daquela casa eternamente para poder sustentar o pai e a mãe. E sustentar, não tô falando só financeiramente, não, tô falando emocionalmente. Sustentar aquela estrutura emocional da casa, enquanto que se você é livre, seus filhos são livres também para voar. Exatamente. Entendeu? Então, enfim. A live tá quase acabando. Tá servindo de alguma coisa aí, gente? Tá fazendo algum sentido? Tá fazendo sentido para vocês isso? Aonde você está? Faz? Escreve aí pra gente, rapidinho. Eu vi, acho que foi a Sandra, até falando que precisa de ajuda. Sandra, e para todos que estão sentindo essa questão de pedir ajuda, de que estão precisando de ajuda, primeira coisa é que a maior ajuda é você fazendo por você. E você acalmar, você tranquilizar de que não é algo instantâneo. Gente, a transformação aqui não é instantânea. Mais uma vez estou falando, eu sou o que eu faço todos os dias. Então, por exemplo, a cura para as vozes que me sabotam, que me limitam, ela não vai vir como um milagre. Deus pode fazer isso. Mas geralmente, cura na alma vem muito mais em relação a uma jornada, a um deserto pelo qual você passa, pelo qual eu passo. Então, por isso que a gente, inclusive, precisa aprender a louvar no deserto,
louvar nas dificuldades. Por quê? Porque é lá na dificuldade que eu sou que eu restaurado. tô sendo transformado, que eu tô sendo restaurado. Então, tipo, se tá tudo ruim hoje, você não sabe pra onde ir, começa a agradecer. Fala, Senhor, eu estou aqui. E fala pra si mesmo, eu estou aqui disposta a seguir com constância, sem retroceder e de coração aberto para realmente ser transformado pelas dificuldades. E essas dificuldades, elas não vão me derrubar, pelo contrário, elas vão me tornar mais fortes. Elas vão me tornar mais resiliente, elas vão me tornar mais corajoso, elas vão me tornar preparado para o que Deus tem para mim, para a plenitude. E vou contar um segredinho para você. Esse é um segredo da vida, tá? Existe um lugar onde a sua dor, onde o seu trauma, onde a sua história ruim, ela pode ser ressignificada e ser transformadora em você. Existe um único lugar. E esse lugar é aos pés da cruz. Esse lugar é na presença de Deus. Jesus é o nosso grande mestre do ressignificado. Amém. Jesus é mestre em ressignificar tudo, inclusive a sua dor, inclusive o seu abuso, inclusive a toxicidade onde você mora. Ele é mestre nisso. Só que para ele ressignificar isso, você precisa abrir um espaço. E esse espaço se chama consciência. Renovar a mente. Abrir espaço e falar, Senhor, eu quero. Senhor, usa-me para ser canal de bênção, aonde eu quero ser abençoado. Entendeu? E as coisas começam a mudar. Gente, no dia que a gente, só compartilhar isso aqui, no dia que a gente comprou o carro, gente, mas eu vim louvando ao Senhor para casa. Eu vim agradecendo a Deus e eu me emocionei. Eu falei, meu Pai, eu não imaginava que seria tão rápido. Porque quando você está no meio da bagunça, parece que não existe mais nada a não ser bagunça. Não, e não foi rápido, né? Porque não foi rápido. Não foi, é porque a gente achava que nunca ia conseguir sair de tanta bagunça. Mas sabe um segredinho que eu quero falar para vocês? É isso. Porque quando você é igual um jogo de xadrez, a vida é assim, Deus fez assim. Quando você muda uma peça de lugar, todas as outras, elas vão mudando ao seu redor. Então, à medida que a gente vai mexendo uma peça, a gente só tem que ter paciência e resiliência. O que é? Permanecer. Permanecer na convicção do propósito. Porque você mexeu a peça, outras peças vão se mexer. Tenha paciência, tenha calma, tenha fé. O que é fé? É a convicção daquilo que foi dito. Deus quer restaurar a imagem do seu filho em você. Ele quer restaurar a sua vida, a sua história. Ele não quer fazer com que você viva a nossa história. O que Deus quer é renovar a sua história. Porque a sua história é poderosa para alcançar milhares. Exatamente. A sua vitória, ela é capaz não de libertar você, mas de libertar através de você. Você será livre para viver uma vida que você imaginava que não era possível. Para que outros possam entender de liberdade através de você. Na verdade, as nossas feridas não são feitas para serem abertas eternamente. Os nossos desertos não são feitos para durarem eternamente. Na verdade, as nossas feridas são para serem memoriais de cura. Assim como Jesus, por que quando ele ressuscitou, ele fez questão de que não apagasse ali a marca, né, da cruz? Para quê? Para que fosse lembrete para todos que vissem ele, para todos nós, do que ele venceu. Não da dor que ele passou, mas da cura que ele viveu. Exatamente. E para que servisse de testemunho de que se ele venceu, nós também poderíamos vencer. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E vou falar uma coisa para vocês. Se o nosso casamento foi restaurado, o seu também pode. Porque não havia esperança para ele também. Se a nossa vida financeira ela foi organizada, a sua também pode. Porque também não tinha perspectiva. Sim. Na verdade, a gente não sabia nem como pagar tudo aquilo. Entende? Afogado em dívida, né? Exatamente. Então, se o relacionamento foi restaurado, o seu pode também. Se o nosso relacionamento com a Liz
ele foi restaurado, o seu relacionamento com o seu filho também pode. Porque nessa bagunça toda que a gente tá contando, isso aqui a gente tá contando uma partezinha, tá, gente? Ali, tadinha, pagou com muita coisa. Filhos também. pagam sempre o que acontece com os pais. A bichinha passou por várias coisas, vários problemas de saúde, muitas coisas que ela vivia amedrontada, vivia estressada, insegura. A Liz hoje é outra criança. É outra criança. Foi desenrolando tudo, sabe? Principalmente resolvendo aqui, ó. Resolvendo ele e resolvendo o casamento. Então, assim, não se desesperem. Olhem de verdade onde eu estou. Deus te pergunta da mesma forma que ele perguntou para Adão lá atrás, ele te pergunta hoje, ele me pergunta hoje. Meu filho, onde você está? Olha para você. Entende onde você se meteu? Fantástico. E não tenha medo do que vier. Não tenha medo das verdades que você descobrir. Pelo contrário, veja isso como a questão de que a verdade é a única que me liberta. Então se veja de verdade, se permita se ver, se permita entender o porquê. Assuma seus B.O. Queira e queira muito. Vá atrás de cura, vá atrás de fazer tudo que te gera transformação. E lembre-se sempre, melhor é o fim do que o começo. Então grandes coisas Deus tem pra mim. Grandes coisas Deus tem pra nós. Grandes Amém. coisas Deus tem pra você. Você só precisa de entender onde você está. Entender por que você está onde está. E fixar os seus olhos no alvo. E seguir. Marchar com constância, sem retroceder. Fantástico. Por isso, inclusive, que na Bíblia diz que ele não se alegra com os que retrocedem. Por que ele não se alegra com os que retrocedem? Porque os que retrocedem, eles nunca vão experimentar a promessa. Eles nunca vão experimentar a vida plena que Deus tem para eles. Os que retrocedem abrem mão da sua própria vida, entendeu? Abre mão daquilo que Deus já determinou para você. Você não pode fazer isso. Então, agora, só uma dica. A gente tá falando, você falou da Liz aqui. Cara, se você tá num problemão no teu casamento, poupe os seus filhos. Uma dica que a gente dá para você. Resolva vocês dois. Não coloca a filha no meio, não. Sabe? Porque isso dá um rebuliço tão grande e isso vai perpetuar as gerações para frente. Então, poupa teu filho. Tá ruim aí? Resolva vocês. Então, se a coisa tá ruim com a minha esposa, eu vou poupar a mãe da Liz. Entendeu? Eu não vou levar problema para Liz. Se o problema da Carol tá com o marido dela, ela vai poupar o pai da Liz. Entende? Não coloque seu filho no meio disso, não. Só uma dica aqui para você, um spoilerzinho já do ID Tag, que vai rolar em abril, tá? Já vai se preparando aí, porque vai rolar nosso intensivão aí 3 dias em abril. A gente tá fechando a data. Na verdade, a gente vai ter agora para ir finalizando, né? Se tiver alguma pergunta, pode fazer também, tá? Mas enfim, a gente vai ter um Tag 21, só que comprimido agora em março. Vamos fazer um. Vai ser uma versão Tag 21 Express. A gente vai estar então comprimindo. ele não vai ser exatamente 21 dias, mas ele vai ser o Tag 21 comprimido. Então já vai ser agora em março, a gente já tá para definir a data, mas eu creio que vai ser, quer ver? Na segunda semana. Acho que é 7 ou 14. A gente vai ser ou 7 ou 14 de março. Então já fica ligado aí, já vai começando a falar para todo mundo. Ele é completamente online, tá? E depois a gente vai ter em abril o nosso ID Tag. Isso eu tô definindo data também. Ele é presencial, mas ele também pode ser transmitido. O ID Tag, ele é 3 dias. É uma versão porreta. É intenso. Intensidade do início ao fim. E se você quiser nos acompanhar nessa caminhada, ainda dá tempo. Tá? E para completar, e quem não entrou ainda no desafio, ainda dá tempo de você entrar. É isso.
O desafio é literalmente você colocando em prática, você colocar em ação, você sendo coparticipante com Cristo e construindo essa vida abundante que Ele tem para você. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, o link tá aí na bio do Instagram, do Tag Move. Se inscreva e entre rápido, porque você já tá perdendo. Já foram o quê? Hoje é quinta? 4 dias de desafio. Mas dá tempo, corre lá, que quem quer, faz. Até segunda-feira, 6 da manhã, vai ficar aberto o link da inscrição. O link tá na bio, e tá? para quem tá na bio já do está Instagram. no desafio, chame pessoas. A gente tá pontuando como uma forma de sistema de recompensa, né, no seu cérebro. Mas, na verdade, o motivo dessas pontuações é maior ainda por trás da coisa. Tá muito mais ligado também a transbordo, ou seja, você abençoar outras vidas, você trazer mais pessoas para estar junto ali na batalha com você, você estar assumindo um compromisso público, isso gera para você responsabilidade. Então, ou seja, tem vários motivos por trás disso tudo. Então, traz mais gente com você nessa. E respondendo aqui, Débora, essa nossa versão mais enxuta do Tag 21 vai ser às 6 horas da manhã, sim. A gente está estudando uma forma, porque assim, para que o pessoal do Agora é Tudo ou Nada também possa participar com a gente. Quem quiser dar uma como é que fala? A gente não tinha definido horário reformulada? Ainda, hein? Doutor Reformulada? Diego. Não era, não? Não, é porque a gente vai ter que dar mais de 1 hora de aula, entendeu? Vamos ver como a gente vai fazer. Então já viu que a gente está definindo. Você vai ficar sabendo por aqui, tá, Débora? Obrigado. Eu só comentei já para vocês ficarem de olho, vai ser 7 ou 14 de março, mas a gente vai trazer tudo direitinho para vocês. Tá bom? E, gente, foi muito bom esse papo com vocês. Espero que tenha sido bênção para vocês, assim como foi pra gente aqui, tá? Tá aí o nosso convite pro Agora é Tudo ou Nada. Vem pro tudo com a gente. Vamos entregar o nosso tudo, porque o tudo dele já entregou há muito tempo, tá? Cara, pra gente finalizar, é muito interessante. Eu tava... Gideão? Olha que coisa impressionante. Foi algo que o Espírito Santo me trouxe agora. Isso que eu já passei por essa passagem 1000 vezes. Você me mandou. Por aí a gente entende por que a gente tem que meditar na palavra dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai falar com você de forma diferente todas as vezes. Olha só, presta bastante atenção. Lá em Juízes 6, 13 a 14, leitura que nós fizemos no desafio, hein? Lá diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Presta atenção, quantas vezes você não já falou para Deus? Pai, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Presta atenção, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar com muita gente aí. E aí ele continua: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou. Quantas vezes você não tem se sentido abandonado por Deus? E nos entregou nas mãos de Midian. Presta atenção na resposta de Deus. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Fantástico. Da mesma forma, Deus te diz: com as forças que você tem, me entregue os seus 5 pães e 2 peixinhos, me entregue aí o que você tem. Se levanta e marcha. Ele está te enviando para resolver a sua própria vida, para ser agente de cura para você, para ser agente de transformação no seu casamento, para ser agente de transformação no seu trabalho, para ser agente. Para de simplesmente ficar falando com Deus, as suas maravilhas, Deus, porque o Senhor não faz, Deus, porque o Senhor não muda. Ele diz para nós hoje, como ele disse para Gideão:
Vá com a força do seu braço. Peraí, não é a força do seu braço, não. Vá com a força que você tem. Eu estou te enviando. Amém. Repara, Fantástico. a força do seu braço não vai ser suficiente. Ele está junto de você. É a direção. Então ele precisa estar junto de você. Mas enquanto você ficar só murmurando, Senhor, porque o Senhor não faz? Senhor, cadê as suas maravilhas? Senhor, eu estou me sentindo abandonado. E não levantar, e não agir por você, e não começar a fazer diferente, e não ser agente de transformação nessa vida, as coisas não vão começar a acontecer. O Deus das maravilhas diz para você: eu estou te levantando, eu estou te levantando. Vá com a força que você tem. Eu, no meio do caminho, eu vou te capacitando. Vai, levanta, Faça. haja, seja agente de transformação. Repara como que Gideão, ele ainda por cima ficou tentando espiritualizar tudo. E Deus falou: vai com a força que você tem, vai com o pouco que você tem, vai com o que você tem aí mesmo, vai com a vida toda acabada que você está vivendo agora. Eu estou te enviando. Amém. Eu estou com você. Fantástico, fantástico. Amém. Bomba, bombástico. Então se levanta. Não fica só falando porque Deus te abandonou, porque Deus não está agindo com você. Ele quer te ver levantando. Ele já te escolheu como agente de transformação por onde você passar. E Ele está te chamando. Ele junto com você. Acabou. Você entendeu? É imparável. Então, muda a sua mente. E sugiro que todos releiam esse versículo lá em Gideão. Em Juízes. Juízes 3 também. Juízes, qual que foi? Foi a nossa leitura, gente. Juízes 6. Juízes 6, 13 a 14. E deixa Deus falar com você. Ele vai falar. Tá bom? Se levante, como ele fala, com a força que você tem, com o que você tem. Se levanta. Eu estou te enviando. Amém, amém. Amém? Então, Deus te abençoe grandemente. E vamos deixar aqui a nossa pergunta para você. Aonde está você? Tá? Fique com essa pergunta, pense bastante, não desista, vem com a gente, ainda dá tempo, tem aí o link na bio, vai ser um prazer estar nessa caminhada com vocês, tá bom? E fique atento, porque tem muita novidade por aí. Certo. Deus abençoe muito vocês, a família de vocês, e a gente se encontra na próxima quinta. Tchau, tchau. Beijo, gente, fica com Deus. Se levante.